Vamos lá. Quando a gente vai fazer a questão de concordância, uma coisa que a gente tem que entender é aquilo que nós devemos ver que eles costumam colocar os termos invertidos, e nessa inversão de termos, o que acontece é que o sujeito muitas vezes fica longe. A ideia é vocês colocarem a frase, a oração, em uma ordem direta, para poder saber exatamente quem é o sujeito e concordar o verbo com ele, tá bom? Então, aqui ele coloca aqui, exaure os estoques de matéria-prima, os comportamentos consumistas. Então, na verdade, o verbo está conjugado como se fosse ele, né? Ele exaure, termine, né, ou finalize, ou, né, acabe com os estoques, e aí os comportamentos consumistas. Então, aqui teria que o verbo estar concordando, ele deve estar no plural. Cidadãos e poder público deve adotar. Quem é que deve adotar medidas educativas? Eles. Eles quem, professora? Os cidadãos e o poder público. Eles devem, ok? Traz inúmeros conflitos às gestões incompetentes, assim como a urbanização desordenada. Bom, quem é que traz inúmeros conflitos? As gestões incompetentes. Quem, professora? Elas traz ou elas trazem? Elas trazem. Então, aqui o verbo a gente sabe que deve concordar com o sujeito em número e pessoa. São atitudes como a de José Alcino Alano que movem o mundo. O que é que move o mundo? As atitudes. Ó, atitudes que movem. Então, elas movem o mundo. Eu preciso colocar o verbo no plural. E, para a humanidade, não existem soluções a curto prazo. Então, aqui, o que é que não existem, né, para a humanidade? Soluções não existem, soluções a curto prazo não existem para a humanidade. Colocada a frase na ordem direta. O que é que não existem? Soluções a curto prazo. Então, elas, as soluções, elas não existem. Então, a dica da professora, né, é que vocês façam isso. Procurem colocar na questão de concordância, se você tem dificuldade, por exemplo, você coloca na ordem direta. Colocando na ordem direta, você vai fazer a famosa pergunta: quem é que ou o que é que, certo? E aí, depois disso, você vai fazer o quê? Passar para a pessoa que conjuga o verbo. Se é eu, ela, nós, elas, vós, e aí fica mais fácil de conjugar e saber se a questão está correta de acordo com a norma padrão de língua portuguesa, ok? Então, nós temos aí as expressões em destaque, tal, indicam, respectivamente, ideia de. Opa, eu tenho que saber o que isso daqui da ideia, essa expressão, de acordo com, certo? Esse para, que está sozinho, e esse sem, tá? Bom, a primeira coisa que eu tenho que saber é que é um dos bem mais fáceis, né? Que é o para, que eu tenho dois sentidos para ele. O para, que é direção, né? Olhe para cima, olhe para baixo, olhe para o lado, olhe para trás, certo? Ou o para finalidade.
Quando tiver o para junto ao que, para que, então, por exemplo, gente, eu comprei uma saia para que eu possa ir a uma balada, uma saia da hora. Comprei para quê? É uma finalidade, certo? Quando ele estiver sozinho, ou é finalidade, ou ele pode ser direção. Então, eu já sei que o segundo só pode ser finalidade ou direção. Bom, aqui tem uma ideia de referência, né? Mas não pode ser. É finalidade e direção. Então, sobraram duas alternativas para mim. Aí eu vou lá e olho, de acordo com. Quando eu tenho essa expressão de acordo com, eu já sei que é uma conformidade. Conforme Trigueiro, vivemos um modelo suicida de desenvolvimento. Conforme a professora Ruth disse na aula, então é aquilo que nós chamamos de conformidade. Então, eu já teria essa finalidade aqui e essa finalidade aqui, certo? Então, essa daqui eu teria que já excluir. Só que tem uma coisa, né, que eles colocam aqui, e permitiu que as instituições interessadas replicassem o invento gratuitamente, sem interesse pessoal. Esse sem dá a ideia de exceção, né? Por exemplo, sem. Então, né, vamos tirar ali, sem aquele, né, com exceção daquele. Só que tem que tomar cuidado, que nesse contexto, a ideia que ele coloca é sem interesse pessoal ou financeiro, certo? Então, aqui nós temos a ideia que é a informação, a alternativa que seria a correta. Vamos supor que para você isso daqui não ficou muito claro, tá? Não ficou, está errado. O que, que a gente, quando costuma acontecer isso? Você está com muita dúvida, você vai por eliminações, não fica esquentando sua cabeça. Esse você tem certeza que é conformidade e esse finalidade. Pronto, já assinalou essa, ok? Mas eu estou com dúvida, porque não sei, essa daqui, aí o que, que você tem que fazer? Vai na que você, porque de acordo com não pode ser causa, né? Ele está falando que em conformidade a alguma coisa. O que é causa? Causa é quando, por exemplo, eu falo assim para vocês: vou a Recife para visitar minha irmã, que está doente. Se eu falo vou a Recife para visitar, esse vou a Recife é a consequência e a causa é visitar a minha irmã, certo? Então, tomem cuidado com isso, respondam a melhor resposta para que vocês não tenham problemas. Considere as informações sobre características que o material obturador endodôntico deve ter. 1. Não devem sofrer retração após a sua inserção. 2. Devem propiciar e manter um bom selamento apical, lateral e cervical. 3. Ser permeável à umidade e solúvel, impedindo que irrite os tecidos periapicais. Qual dessas três alternativas vocês acham que está? Aliás, dentro dessas três, quais são certas e quais são erradas? Essas afirmações. Vamos lá? Não devem sofrer nenhuma retração após sua inserção. Estabilidade dimensional. Ok, tá certo. Devem propiciar e manter um bom selamento apical, lateral e cervical, em todos os sentidos. Certo. Ser permeável à umidade. Opa, aqui tá errado, né? Eu não quero que um cimento ele seja permeável e solúvel à umidade, senão ele vai se desfazer dentro do canal radicular com a umidade do periápice. Então, isso aqui está errada. E é correto afirmar, então,
apenas 1 e 2, letra B. Ok? Parabéns para quem acertou essa aí. Vamos falar um pouquinho de instrumentação? Instrumentação dos canais radiculares. Eu vou lendo as alternativas e a gente vai levando o assunto, né, nesse bate-papo. Com relação à instrumentação, é correto afirmar que, vamos lá, com relação à instrumentação, letra A. A técnica do escalonamento step-back anatômico, com recuo programado de 1 milímetro, tem como objetivo preparar a região apical do canal radicular. Legal? Então, a técnica do escalonamento step-back significa que você vai, né, cada lima que você vai progredindo, você vai recuando. Já falo, já. Vamos falar de todas primeiro. Letra B. No movimento oscilatório, a ponta do instrumento não é pressionada agressivamente para a região apical do canal com cada movimento. Portanto, as chances de formação de degraus apicais são reduzidas. Letra C. O preparo anticurvatura consiste em preparar os canais articulares somente nos primeiros molares superiores na zona de segurança, com a finalidade de evitar perfurações laterais nessas raízes. Letra D. No movimento de alargamento, a lima é inserida com meia volta no sentido anti-horário e retirada subsequentemente. O que vocês acham que está certo de tudo isso? Vamos lá. A técnica do escalonamento step-back anatômico. O que é técnica do escalonamento step-back anatômico? Na técnica do preparo biomecânico, existem duas técnicas convencionais, as que são assim as mais utilizadas. A técnica seriada, legal? O que é técnica seriada? Técnica seriada é quando você vai aumentando progressivamente o calibre do seu instrumento, todos eles tocando no meu comprimento de trabalho. Então eu começo com a 15, 20, 25, 30, 35 e faço um preparo apical com a 40. Começo com a 25, 30, 35, 40, 45, faço um preparo apical com a 50. Todas as limas progressivamente encostando lá no meu CT, chegando no meu comprimento de trabalho. Técnica do escalonamento step back, ou também chama técnica telescópica, tá? Ou simplesmente técnica escalonada, tá? É quando eu vou com limas mais finas até o meu comprimento de trabalho. As limas mais calibrosas, eu vou recuando 1 milímetro. A cada lima que eu vou dando sequência mais calibrosa, 45, 50, 55, eu vou recuando 1 milímetro do meu CT. Então, se o meu CT é 20, eu trabalho com a 15, a 20, a 25 no meu CT, 20 milímetros. A 30, eu trabalho a 19. A 35, eu trabalho a 18. A 40, eu trabalho a 17. Vou recuando 1 milímetro, é isso. Então, esse recuo programado tem como objetivo trabalhar a porção reta do meu canal com limas mais calibrosas e a porção mais curva, que é a porção apical, com limas menos calibrosas. As limas menos calibrosas é que chegam na minha região apical. Então, na verdade, o recuo programado de 1 milímetro tem como objetivo preparar a parte reta do meu canal com limas mais calibrosas, evitando que essas limas mais calibrosas cheguem na minha região apical. Então, o recuo programado não tem, ele está falando do recuo. Ó, recuo programado. Legal? O recuo programado não tem o objetivo de preparar a região apical. Legal? O recuo programado tem o objetivo de trabalhar a parte reta com limas mais calibrosas, para que elas não cheguem na minha região apical. No movimento oscilatório, a ponta do instrumento oscilatório é movimento de vai e vem, sentido horário, anti-horário, horário, anti-horário, fazendo uma leve pressão apical. Isso é movimento oscilatório. A ponta do instrumento não é pressionada agressivamente para a região apical. Uma leve pressão apical. Leve, não agressiva. Não? Em cada movimento. Portanto, as chances de formação de degraus apicais são reduzidas. Sim, está completamente correto. Na técnica oscilatória de penetração do instrumento, fazendo movimentos no sentido horário e anti-horário, com leve pressão apical, vai fazendo com que o instrumento vá reconhecendo o caminho do canal e com uma menor chance de formação de degrau. Então, a alternativa B está correta.
Legal? Vamos lá para as outras alternativas. Se você não está ainda confortavelmente na letra B, vamos por exclusão. Legal? Olha lá a letra C. O preparo anticurvatura, ou seja, da parede externa à curvatura, consiste em preparar os canais articulares somente nos molares. Somente nos molares? Não, porque raiz curva tem vários grupos dentais. Molar inferior também eu faço preparo anticurvatura. Legal? Então, não só nos molares superiores, como nos molares inferiores, né, principalmente nas raízes mesiais, mesiovestibular no canal superior, molar superior, raiz mesial, tanto o canal mesiolingual como mesiovestibular dos molares inferiores, todas elas eu faço o preparo anticurvatura, ou seja, eu dou ênfase no desgaste na parede de fora da curvatura e não de dentro. Isso é feito em canais curvos, não só em molares superiores. Então, isso está errado. Somente nos primeiros, ainda se colocou somente nos primeiros. Não. Vai primeiro molar, segundo molar, superior e inferior. Sempre que eu tenho curvatura. Letra D. No movimento de alargamento, a lima é inserida com meia volta no sentido horário. As limas cortam no sentido horário e não anti-horário. O movimento de alargamento é um movimento onde você faz penetração, rosqueamento no sentido horário, de 1/4 até meia volta. E aí eu puxo o instrumento, retiro ele. Isso é alargamento. Movimento de alargamento, a lima é inserida com meia volta no sentido horário. Está errado aqui o anti-horário. Legal? Então, por exclusão, eu caio na letra B. Ok? Mas tem que entender um pouquinho da cinemática e das técnicas de instrumentação.